Vozes Insurgentes. Boa noite, pessoal, amigos e familiares do Facebook. Já estamos ao vivo com mais uma live. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir acessando o link para participação. Essa live super legal, com super e amadas convidadas, que hoje eu estou bem soltinha, porque são minhas amigas, então eu estou livre, leve e solta. Beth, dá uma arrumadinha aí, por favor, na sua câmera. Está cortando você. Isso. Muito bem. Eu tô segurando o telefone na mão, por isso. Ai, uma porcaria, tá carregando essa merda. Ô, Beth, só vou lembrar que a gente Por já isso. está ao vivo. Estamos ao vivo. Vamos lá? Ressignificar o passado e sonhar com o futuro. É insurgente toda aquela que se revolta, não aceita o poder ou alguma regra estabelecida. Bianca Santana, ela traz em seu livro escrito de mulheres negras inspiradoras e insurgentes. Ler e refletir sobre essas palavras dessas grandes mulheres tem sido libertador. Conhecer os nossos passos através das lutas que foram travadas no passado. É isso que fazemos toda quarta-feira. Mulheres que foram silenciadas, que foram de alguma forma esquecidas e retiradas, por que não falar retiradas, da nossa história. Com vocês, hoje o nosso grupo de estudos, representatividade, eu me identifico. Nós vamos fazer uma leitura, uma reflexão de algumas mulheres do livro de Bianca Santana. Comigo está hoje na live super 3 amigas do coração, aquelas pessoas que, sabe, que entram na vida da gente e fica, né? Vira família, vira tudo, né? Primeiro eu quero apresentar vocês a Thaís Leal. Boa noite, Thaís. Boa noite. Estou aparecendo aí direitinho, gente? Tá linda. Eu não sei se está certo, Ana, mas eu acabei fechando o Facebook e fiquei só com a tela aqui do stream. Tudo bem? Sim, tudo bem. Tá. Minha primeira vez aqui, então a gente está aprendendo junto, né? Bom, boa noite. Eu sou a Thaís Leal. Minha formação é marketing, gestão em marketing, mas eu também sou um pouco plural, assim, também sou cantora, também sou fotógrafa, também sou musicista e também sou curiosa. Eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender, então eu não tô aí. Essa sou eu. Foi um prazer estar aqui com vocês no grupo de leituras desse livro incrível, que a cada capítulo que a gente avança, a gente se depara com uma mulher super poderosa, a gente fica encantada, apaixonada, né? E leva para as nossas vidas. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Pronto. A nossa próxima, não vou falar convidada, nossa próxima amiga de hoje é a Eula. Boa noite, Eula. Boa noite para todos, boa noite, meninas. Hoje a gente está fazendo um clube da leitura um pouco diferente, porque hoje os nossos comentários são públicos. A gente vai fazer uma reunião pública, não é só entre nós. Legal. Diferente, muito bom. Então, eu sou a Eula, a filha mais velha aí de um casal de um nordestino, um baiano e de uma paulista. Eu sou de São Paulo, capital, mas não moro em São Paulo há mais ou menos 10 anos. Sou professora formada, fiz letras, né? Estudei português e inglês, me apaixonei logo no início da graduação por espanhol e depois acabei voltando para me formar em espanhol também. Então, estou aí no ensino de línguas há algumas primaveras, pode falar muito. Já tem mais bem aí uns 15 anos dando aula, já tive a oportunidade de
estudar fora, né? Fiz algumas especializações aí no ensino de idiomas e sou professora da rede municipal e também de algumas empresas aí com relação aí ao ensino de línguas. E também sou curiosa, muito curiosa como a Thaís, né? Acho que isso une todo mundo que acaba participando aí do Clube da Leitura. Verdade. Beth, com vocês, Beth, eu falo Beth, né, porque a gente é íntima. Tudo bem, Beth? Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa reunião. Ana, obrigado mais uma vez. As pessoas sabem que a gente é íntima e a gente está sempre junto. É até engraçado, né? Mas, enfim, é um prazer estar aqui com as meninas do Clube de Leitura. Eu tenho falhado já algumas semanas, me desculpem, eu sei, devido a toda a problemática que você tem acompanhado aí no meu pessoal, mas de contrapartida é um prazer fazer parte desse grupo de mulheres fortes. O meu nome, na verdade, é Maria, tá? Eu sou Maria Elizabeth, conhecida nas redes sociais, nos espaços aí de rede, como Pérola Elizabeth. A minha formação é em comércio exterior. Eu tenho 2 pós aí em andamento de gestão de pessoas, né? Aí eu até brinquei que eu ia fazer liderança, e aí riram e falaram, eu não sei porque você quer fazer isso, porque isso é nato em você. Falei, então, mas eu quero uma certificação. Sou autodidata em algumas outras áreas, tenho conhecimento em inglês e espanhol também. Sou muito curiosa, eu consigo fazer N atividades, né, ao mesmo tempo, e, enfim, esse clube de leitura é um ganho como pessoa, como mulher negra, e eu fico feliz, porque às vezes as pessoas pensam que você, como mulher negra, querendo conhecer de tudo um pouco, parece que você quer se colocar mais que outros, e na verdade não é essa a mensagem nem a intenção da gente, é sim a gana por aprender, e eu encontrei pessoas nessa jornada, vocês, por exemplo, fazem parte desse grupo, que pensam como eu, que aprender é sempre bom, que buscar é sempre bom. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu já tenho aprendido muito em todos os outros momentos que nós nos reunimos, que tem sido sempre de muita satisfação, de muito ganho, né, culturalmente falando. E hoje é um prazer novamente poder falar dessas mulheres em especial e desse livro que a gente vem trabalhando no Clube de Leitura há um tempo, que, no meu ver, todos foram muito bons, mas esse livro tem trazido para a gente, assim, grande expressividade. Eu tenho certeza que a noite vai ser bem bacana. Obrigada, meninas. Que curioso, né? Temos em comum aí a pluralidade, né? Que legal. A Ela também é formada em RH também, né? Além de letras, né? Além de letras, de RH também. Sensacional. Olha, um ponto em comum, que a gente precisou de uma live dessa com o Facebook para descobrir verdade. Isso. Eu não acredito. Pois Ana, por mais lives, para a gente descobrir as coisas. Né? Já vai dizer. Tomar cuidado com o que a gente vai descobrir, né? Melhor deixa. Melhor deixa. Combinar antes. Verdade. Bom, eu vou me apresentar para vocês, né? Eu sou a Ana Cristina Carlos, eu sou pedagoga, psicopedagoga clínica institucional, sou especialista em educação inclusiva, professora da rede pública municipal e pós-graduanda em gestão pública. Assim como as minhas amigas aqui, e isso que acho que nos uniu, né? Esse clube de leitura, nós percebemos que a gente assim, quer saber de tudo um pouco, né? A curiosidade, a criatividade e a vontade de aprender é algo que nos uniu esse tempo, né? E esse clube de leitura está aberto a todos. Quem tiver interesse em participar das discussões, das reflexões, elas acontecem toda quarta-feira. Entre em contato comigo pelo meu perfil, Ana Cristina Carlos, e a gente conversa, passo o link para vocês e vocês passam a fazer parte desse grupo. Tem sido enriquecedor. Boa noite, Mildima, sua linda. Acabou de entrar para nos prestigiar, ela é de Poá, uma grande amiga também,
sempre está presente conosco nas nossas ações, e ela também já participou do grupo de leitura também. Um beijo, Muilde, uma saudade de você, viu? Então vamos lá, vamos começar a nossa reunião. Como eu disse para vocês, essa live vai ser uma reunião de um clube de releitura, é uma reunião de amigas, onde nós compartilhamos as reflexões a respeito das autoras, que é a Bianca Santana, autoras, escritoras, tem todas as áreas, na verdade. É bem distinto, bem amplo a formação dessas mulheres do livro da Bianca Santana, que com tanta, ela teve uma genialidade, uma criatividade, uma sensibilidade incrível na escrita desse livro, né, para nós. A primeira mulher que nós vamos apresentar e nós vamos conversar sobre ela será sobre Eunice da Cunha. Eunice da Cunha foi uma professora e militante da Frente Brasileira, redatora do jornal Clarim da Alvorada. Possivelmente, esse jornal ele circulou entre 1924 e 1932. Esse Clarim da Alvorada foi um elemento fundamental na época, né, para a consciência política e social da comunidade negra. A Eunice da Cunha, ela enfatiza muito essa questão do empoderamento negro na sociedade. No livro da Bianca, ela trouxe um trecho de um artigo que a Eunice escreveu e foi publicado em 1945. Eu vou compartilhar um parágrafo e daí eu vou abrir a reflexão para as minhas amigas, para a Thaís, para a Eula ou para a Pérola, para as pessoas que queiram, para uma delas que queira falar mais alguma coisa, refletir sobre a questão, sobre a vida da Eunice da Cunha. Ela relata em um dos parágrafos desse artigo: e nós, patrícias, precisamos nos mover, sacudir a indolência que ainda nos domina e nos tardia. O cativeiro moral, para nós negros, ainda perdura. Então, esse trecho é de 1935. Nós estamos em 2020. E aí eu lanço para as minhas amigas: o cativeiro moral ainda perdura? O que a gente pode falar e refletir sobre esse momento que a Eunice nos presenteou, né, com os escritos dela? Vou deixar eu lá falar. Posso começar? Olha que interessante. Quando eu fui destacar aqui, foi o primeiro trecho que eu destaquei, foi esse também. Porque é muito atual, né? É muito atual. A gente ainda continua, né, sob diversas óticas diferentes aí, também vivendo hoje esse cativeiro moral. Se a gente, né, vai falar, no caso dela, como ela aí, especificamente das mulheres negras. Então, ela até usa esse termo patrícias, que a gente, entre os negros, eu pelo menos uso muito com os meus amigos, ou mesmo aqui em casa, a gente sempre fala, vai se referir a alguém que é negro, fala, mas quem que é? É aquele, sabe? Aquele patricinho, aquele patrício alto. E às vezes as pessoas acham que a gente está falando de alguém que se chama Patrícia ou Patrício, né? E tem algumas referências. Mas eu acho que é muito atual, né? Depois ela vai seguir o texto e vai falar dessa relação, né? Que as pessoas ainda querem, que no caso aí na época, que queriam que os negros continuassem estudando lá na escola Luiz Gama, que preparava para serviços domésticos, né? E que muita gente ainda não enxerga que a gente quer ter outras opções. A gente quer simplesmente voar, né? A pessoa pode ser que ela vá trabalhar com serviços domésticos? Pode ser que ela seja advogada? Pode ser que ela seja mecânica, pode ser que ela seja engenheira. O que a gente quer, e que já era mostrado lá em 1935, foi tão bem mostrado aí no texto em 1935, é isso, é ir além das senzalas, né? E além das senzalas, e além do direito, do que o outro acha que é o direito e o correto para você, e além daquele seu lugar previamente estabelecido, que é ir além mar. Muito bom o texto. Ela fala ainda que a gente pode concluir, né, nesse trecho também, que moralmente a escravidão ainda ela não passou,
A gente vive essa questão do racismo estrutural e isso é nítido, né? Thaís, Pérola, se vocês quiserem também comentar um pouco a respeito desse ponto da Eunice da Cunha, e que a Eula também nos trouxe, essa questão da colocação no mercado de trabalho, né? Para nós, principalmente para a mulher negra, né? Lá em 1935 tinha essa questão dessa escola que preparava para trabalhos domésticos e o público justamente da escola eram meninas negras. Eu gosto... Predestinada a isso, né? A não ter outro tipo de trabalho. Fala, Thaís. Eu gosto sempre de falar, né, de trazer esse olhar, que eu acho que é importante, que sempre foi pensado. Essas decisões, elas não saíram do nada, do acaso. Em algum momento, pessoas de poder, e essas pessoas geralmente que estavam no poder, obviamente, eram os europeus, no caso, os portugueses, eles sentavam e pensavam em que fazer. Tanto é que a gente já sabe disso, né? Que foi um plano econômico a questão de escravizar os negros africanos. Foi pensado. Então, para continuar, né, mesmo que aqui já tinha acabado, a abolição já tinha acontecido, para continuar que esses negros ficassem nesse lugar de margem, também foi pensado em trabalhos que perpetuassem isso, que ela escreve isso muito bem no livro dela, né? Da senzala ao eito, que eu fui ver o significado dessa palavra, as mulheres faziam uma espécie de limpeza nas roças. Imagino limpando o caminho, capinando, coisa do gênero, limpando roça. Então ela fala da senzala ao eito e agora da copa à cozinha, como se só existisse esse lugar, né, para se manter, para se perpetuar. Então é bem curioso que quando a gente vai ver, não sei se vocês tiveram a curiosidade de pesquisar na internet, mas quando se pede anúncio de empregada domésticas nos jornais, ele é muito semelhante à venda e à compra ou aluguel de escravos. Isso é muito curioso. Inclusive, eu cheguei a ver isso, e eu acredito que eu fiz parte disso com 12 anos de idade, de você, patrões trazerem pessoas ou contratarem pessoas, crianças de 12, 13 anos, para serviço domésticos, para serem babás, né? Então, assim, a falta de noção também de um adulto de contratar outra criança para cuidar da criança, para tornar ela uma escravinha do serviço doméstico, né? Então, isso é bem curioso. Hoje em dia ainda é um pouco... Eu não vejo mais, não sei vocês podem falar. Casas ou apartamentos sendo construídos com quarto da empregada doméstica. Mas isso é muito recente. E o quartinho da empregada doméstica é um horror. É abafado, é pequeno, não tem ventilação, né? Aquela bem no fundo. Bem no fundo. Então, assim, você percebe que se perpetua, né? Que foi mudando o jeito, mas se mantém. Então, ela cita isso que... E ainda ela convoca as mulheres a se unir a ela para Gente, eu fiz uma colinha, tá? Eu sou ruim de lembrar as coisas. CNCS, Clube Negro da Cultura Social. Ela convoca as mulheres, ela tem esse trabalho político, né? De convocar as mulheres para se colocarem e abrir os olhos em relação a isso, que isso não pode continuar. Alguém percebeu que não existia só esse lugar da mulher negra, né? Isso lá, bem falado pela Eula, 1935, início, né, do século XX, mas que até pouco tempo eu não vejo mais, até porque até jornal mudou o jeito hoje, né, de se vender e fazer jornal, mas eu não vejo anúncio de contratação de empregada doméstica, mas se vocês forem... Ixi, a Thaís caiu. Thaís? Ui. Caiu. Thaís, acho que ela caiu.
aí ela na verdade, ela estava concluindo a questão da Eunice da Cunha, pontuando essa questão do empoderamento da sociedade, né? Do empoderamento da mulher negra dentro da sociedade, né? E um dos pontos que ela estava frisando é essa questão do trabalho braçal, né? Do trabalho que não é intelectual, vamos dizer assim, né? O negro, desde o início da história aqui no Brasil, ele foi destinado a esse tipo de trabalho. E isso não foi uma situação que foi uma coincidência, né? Isso foi já um plano articulado para que realmente tivesse uma dominância de um povo sobre o outro. Não foi nada criado do acaso, né? A gente fala que tudo foi pensado e foi articulado de uma forma que a manutenção do poder permanecesse. Então, o trabalho intelectual, de pensamento e que faz com que você se empodere, que realmente você tenha espaço de fala dentro da sociedade, não era destinado para os negros. E hoje a gente passa uma consequência de tudo isso, né, meninas? Sim. Dessa questão, né? Mais Curioso alguma até coisa que da Eunice que vocês queiram falar? O nome que ela fala da escola, a fundação dessa escola, que prepara aí as meninas para serviços domésticos, é a Escola Luiz Gama. E o Luiz Gama tem toda essa história, né, de um negro que conseguiu aí a sua liberdade, que depois ajudou comprando a liberdade de outros negros. De repente, ele é tudo totalmente contra uma escola que leve, é muito contrário, assim, ter o Luiz Gama nomeando uma escola que ensine aí as meninas apenas a trabalhar com serviços domésticos. Ele é muito adverso a tudo isso. A Pérola. Beth, você quer falar alguma coisa da Eunice para a gente poder passar para outra? Quer fazer algum comentário? Não sei se a Beth está escutando. Beth? Beth, você está me escutando? Acho que não. Beth? Acho que a Beth está com problema mesmo. Acho que a Beth está com problema. Eu caí, mas eu escutava vocês naturalmente, viu? Eu fiquei off, mas eu escutava. Aí eu saí e entrei novamente. Foi o que eu fiz. Coisas da internet, né? Coisa da internet. Então vamos lá. Nesse mundo de pandemia. Vamos passar para outra, então. A próxima mulher insurgente é a Esperança Garcia. A Esperança Garcia, mulher negra africana, escravizada no século XVIII, em 1770, escreveu essa carta que nós vamos relatar, endereçada ao governador do Piauí. Em 2017, ela recebe o título de primeira advogada do Piauí, da Ordem dos Advogados, da OAB do Piauí. E nessas pesquisas que nós fizemos, e também a gente pode pensar pelo tempo, né, século XVIII, é a crise do sistema colonial, né? Então a gente percebe aí que tem muitas mudanças que estão acontecendo aí no mundo todo. E a Esperança Garcia, eu falo que eu virei fã dela, né? Porque se a gente pensar que uma mulher negra naquela fase, né, naquela etapa da vida, né, daquele momento histórico, na verdade, né, 1770, ela consegue escrever uma carta que ela endereça diretamente para o governador do Piauí. E numa das nossas conversas, né, e a gente já vai, as meninas também vão apontar, que foi muito curioso a inteligência dessa mulher. Porque não tinha-se oportunidades. As nossas oportunidades, elas já são difíceis. Nós já passamos por com muitas dificuldades no espaço de fala, no espaço de poder, para nos mantermos, para que nos discutem, para que nos respeitem enquanto pessoa, enquanto profissional. E faz ideia, em 1770, ela era escrava, então ela escreveu de próprio punho, né? Depois de 300 anos, ela recebe o reconhecimento como primeira advogada, né? Meninas, querem falar alguma a respeito da Esperança Garcia?
Espetacular, né? Conseguiu, assim, dona de uma retórica ímpar. E é muito curioso, porque a Ordem dos Advogados do Piauí concedeu para ela, então, esse título de advogada exatamente porque eles dizem que ela usou alguns elementos aí nessa carta de petição mesmo, como se fosse um advogado né, da atualidade, por assim dizer, fazendo as referências devidas do direito. E aí tem inúmeras curiosidades, né, com relação a Esperança Garcia, porque mal e mal que se sabe é que ela devia ter entre 16 e 19 anos quando ela escreveu essa carta. Como é que ela conseguiu ler? Como é que ela aprendeu? Assim, ninguém sabe explicar muito bem ao certo de onde é que ela tirou tamanha sabedoria, tamanho conhecimento para escrever daquela forma que ela se manifestou na Porque era carta. proibido, né, Eula? Era Sim, proibido o sim, escravo ler. E quem fosse sim. pego Na verdade, ensinando não se também. tinha nem escola, né? Na Não, verdade, mas era na verdade, assim, proibido. tinha escola, mas a gente não frequentava, né? Os Não, escravos não gente, tinham era esse. escravo. Era escravo. Escravo. É Então, bicho, é nada. Era assim. assim, é Não, genial ver uma, assim, e assim, o que entristece de tudo isso, eu falo que é entristecedor, né? Como que pode calar uma mulher dessa, né? Como que pode a história apagar porque ela era uma autodidata, né? Ela aprendeu tudo sozinha. Eu imagino isso, não sei vocês, mas não eu sei se acredito assim. foi assim, não, viu? Não Não, tenho minhas uma das dúvidas. histórias diz que parece que foram com os padres jesuítas mesmo, que era Sim, mas nessa na época verdade que na ela morava. catequização, né? Mas na Sim, verdade eles queriam doutrinar sim, para doutrinar. O intuito para era doutrinação era da doutrinação, Igreja não era Católica. para vai disseminar o conhecimento aí. Era E o tudo menos curioso, ser advogado. é que os jesuítas não podiam, eles eram proibidos. Então, se o fizeram, eles fizeram em cima de escondido ou correndo risco da própria vida também. Eles eram proibidos, não podia ensinar, não podia passar conhecimento Sim, mas para. às vezes pode ser também que ensina aquele básico, né? Mas de repente a pessoa, por conta dela, Não, ela sim. tenta Ah, ir por outros sim. meios, começa a Mas aprender, a gente começa a pode ler o que imaginar era a dificuldade, importante. né? Porque assim, Sim, hoje a gente tremenda. tem uma internet, assim, querendo ou não, a gente consegue acessar o conhecimento, né? Você tendo o mínimo, você consegue procurar. Mas naquela época, gente, em 1770, as dificuldades eram tremendas e eram outras, né? Era um outro contexto histórico, né? E sendo escrava ainda, era pior ainda, né? Ela não Sim, tinha direito de nada. Então, eu fico imaginando a cena dela. Eu falo que eu virei fã dela. E assim, eu procurei imagem. Eu queria ver o rosto dela. Eu queria tanto ver o rosto, saber como que foi assim esse perfil, como que ela era. Mas a gente não tem registro disso, né? esses Não registros tem não. registro nenhum de imagem, né? É mais os relatos e de escritas dela, que pelo que eu pesquisei também, teve essa carta e teve outros documentos também que ela escreveu e em algum momento muitas pessoas perceberam o potencial dela, né? Por isso que eu falo que a Bianca Santana ela tem uma habilidade enquanto historiadora que é fantástico, né? Porque o livro dela ela faz uma leitura de cada uma das mulheres, uma pesquisa histórica tão rica. Eu nunca vi, eu não sei se vocês viram um livro parecido como esse, né? Que traz esses relatos e essas escritas, e o que eu vi também sobre a Bianca, que ela, para trazer essa pesquisa do livro dela, ela teve muitas dificuldades também. Muitos escritos, eles foram, Se né, a gente sabe perdem, né? que, sim, sumiram, e foi uma pesquisa que ela se desdobrou muito para fazer. Foram anos de pesquisa para ela conseguir colocar essas mulheres em uma ordem linear, né? Numa ordem que parece que a gente viaja no tempo e consegue entrar na história. Não sei se vocês tiveram essa sensação também na escrita dela. Eu sinto que
é como se eu entrasse numa máquina do tempo e me remetesse até a época dela. Beth, você tá tão quieta, tô até estranhando. Tá escutando a gente? Vamos ver se a Beth tá escutando. Agora sim. Eu estava com um problema de conexão, eu mandei até no privado que começou-se lá a minha internet. E aí eu fiquei com essa questão de, tipo, quando retornou a minha internet, eu fiquei sem áudio. Deixa eu só cumprimentar Mas eu tô ok agora. Boa noite, Dominique, sua fofa, que saudade. Boa noite, Mama. A Mama também tá aqui, a Luci. Boa noite, Humberto Miranda. Uau. Andy Miranda, boa noite a todos. Fala, minha a Edi fofa. Tá aí. Quem? A Edi está aí. A Edi é minha irmã. Eu tô vendo que a Karine é conhecida. Porque a gente é uma família. Então, ser irmã da Thaís é minha irmã também. Bem, aqui é assim. Gente... Que bom que a família tá apoiando. Ué, viramos... Ué, meu pai falava isso. Sim. Que tem o ponto lá da Eunice da Cunha, que ela fala dos patrícios. Meu pai falava muito isso também. Na hora que eu li, eu lembrei do meu pai, que meu pai falava os patrícios, né? A gente se referindo. Então, a gente é toda uma família, né? Os patrícios. Beijo, Eide Miranda. Betinha, quer falar alguma coisa? Verdade. Então, eu perdi parte dos áudios, mas assim, falando da Eunice, não sei se vocês mudaram. Realmente, as colocações que ela fazem... vocês estão antecipando, estão na frente, porque eu perdi parte do áudio, mas é bem rápido. Complementa a sua ideia, pode falar. Sim, não tem problema nenhum. Pode sim, o que você quer. O que ela fala é real da condição que a gente se encontra, da questão moral mesmo, e de tudo, e com essa leitura do próximo autor, realmente a gente tem bem essa questão da história apagada, de a gente não ter registro de memórias. Então, tudo ficou perdido, tudo ficou muito banalizado quando se referem à cultura negra, quando se referem a autores negros. Esse livro, com todas essas mulheres, assim, foi uma pancada, porque eu, assim, desculpa a ignorância, mas eu nunca, na minha vida, antes de vocês me apresentarem este livro com essas mulheres, eu tinha tido conhecimento de tantas autoras negras brasileiras, assim, num contexto geral, e fantástico, porque a gente acaba pesquisando elas fora do que a gente tem nesse livro, e a gente acaba tendo... a gente não consegue mensurar a grandeza dessas mulheres com relação à parte cultural e a clareza com que elas transferem nos seus livros, nos seus textos, a condição da mulher negra, as passagens, e assim, muitas delas é de lá de trás, é coisa de vó, entende? A gente vê a grandeza da avó da gente, falando com a gente, passando os ensinamentos, enfim. Mas a gente tem, no meu caso, gente, tinha a ideia de que, da simplicidade, por ter a avó da gente, elas não terem estudo, não terem esse embasamento, não ter tido essa oportunidade, né? E saber que, tipo, naquela época, já tinham mulheres da idade delas que tiveram, assim, um pouco mais de oportunidade de registrar essa grandeza, registrar todas essas situações e a gente trazer para a atualidade um comparativo da problemática lá de trás e que a gente vive ela, assim, é muito real, parece que foi ontem algumas colocações dessas autoras negras que eu tenho lido na atualidade, gente, né? Com relação ao que a gente vivencia, é isso que eu queria dizer. A impressão que dá quando lê... Parece que a gente está vivendo a mesma coisa, assim, passaram 70 anos e a história é a mesma, né? As dificuldades são as mesmas, mudou... Sim, assim,
Hoje a gente não tem a corrente no pé, não tem a bola no pé, a gente não apanha em público, porque hoje as pessoas sabem e a gente também sabe que se bateu, levou, né? Mas é bem isso. É verdade. Engraçado que eu vou fazer um comentário da novela. O pessoal vai falar Globo lixo, mas eu não tô nem aí, falei. Você já me conhece. Do episódio que reprisou essa semana, dos negros carregando o balde de fezes. Jesus, Maria José. Eu não podia ter vivido nessa época, bicha, porque eu ia tombar no nervoso. Mas eu acho que eu vivia no tronco apanhando, não ia. Como diz minha mãe, eu não sou gente. Eu ia viver lá agarrada no pau, algemada, com a corrente no pé. Eu ia ser aquelas neguinhas travessas mesmo, Chica da Silva. Olha, se eu tô naquele tempo, ela tá revirando no túmulo agora que eu sei, porque eu ia causar. E os neguinhos lá, maravilhoso, lindo, carregando balde de fezes. Foi para acabar. Aquilo me deu, que olha, meu Deus. Mas, enfim, é uma realidade. A gente vê uma novela replicando... Aquela perdida. Coisa de lá de trás, né? Mas... eu não sei qual que é essa, porque eu também nem... a novela do Dom Pedro. Como o nome, gente? Thaís, eu te mando depois no privado, porque me fugiu o nome da novela. É tanta coisa que vem na cabeça da gente de situação que me fugiu. É novela que está reprisando. Não, é a novela. Eu não lembro também. É a novela de época que está passando, está reprisando agora à tarde. E assim, tem atores maravilhosos na novela. E eu gosto que, assim, apesar de eles sempre colocarem o negro como escravo, como, né, cozinheiro, como bar, enfim, é difícil colocar lá como a Maria Clara, lá no dono da agência de modelo, como um empresário top, mas nessa novela, os negros, eles, assim, estavam, acho que já eram revolucionários, pelo que o autor colocou, que o que deu para sentir nessa novela, porque eles se posicionavam, eles brigavam, e nessa cena do balde de fezes, tinha um barão tombado, e ele começou a querer ofender esses escravos, eles estavam 3, 4 escravos em fila, carregando os baldes de fezes para descartar em algum lugar. E esse homem começou a ofender eles, e aí ele despejou o balde nesse senhor. Então, assim, eu me vi naquela cena. A primeira vez que eu vi essa novela no passado, eu acho que eu tinha mais revolta de ver os negros naquela condição de escravos, enfim, do que a sensação de estar vendo a mudança. Acho que hoje, devido a essa busca de conhecimento, de saber de onde saiu o nosso povo, a nossa história real, eu acabei tendo essa nova leitura da mesma cena, que foi um jeito de mostrar para ele, eu estou fazendo porque tu não faz. Aí foi lá e lavou ele com fezes no meio da rua, foi bem bacana. Mas foi isso, gente. Você quer comentar alguma coisa da Esperança Garcia? Que nós encerramos, você falou da Eunice, daí na hora que na verdade caiu o seu sinal, sim, nós estávamos concluindo a estava bem complicado. Eu falo que eu sou fã dela, tipo, de carteirinha, né? Você quer comentar alguma coisa sobre ela? Quer compartilhar com a gente? Não, tranquilo. Tranquilo. Eu queria fazer assim, eu tô da Esperança. meio enrolada. A Eula quer. Por favor, Eula. Eula. Memorial lá em Teresina. Eles têm um instituto chamado Instituto Esperança Garcia. Eles têm até uma pós-graduação com professoras, assim, doutoras e mestres em várias universidades públicas, como a UNB, universidades lá do Piauí mesmo. Então, tem um site maravilhoso para quem tiver a curiosidade de procurar, e me parece que eles tentam manter viva aí a ideia, quem foi, né, a Esperança Garcia e os feitos dela, essa vivacidade dela de uma forma tão ímpar há tantos anos atrás. Esse instituto, eles fizeram também uma rodada, eles me parece que tem entre eles, não sei se entre professores e alunos, mas fizeram uma rodada aí, algumas aulas eles até abrem para todo mundo bacana. no Facebook, para quem quiser participar, e eles fizeram uma rodada de leitura, e aí leram também essa carta e fizeram um debate aí, alguns meses atrás.
E eles têm uma estátua lá em Teresina, tem uma estátua dela, como a gente tem a estátua do Ai, Vinícius, gente, né? então a gente tem que combinar de ir Lá para no Piauí. Rio. Eles têm uma estátua dela lá em Teresina, então a gente já mostra alguns indícios aí Verdade. que tentam preservar e tem todo um cuidado e um respeito que a gente às vezes perde quando a gente vai falar de outras cidades. A gente até comentou que em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Caminhada Negra, que é feito por Verdade. uma agência, né? A gente estava comentando semana Fantástico. passada, a Blackbird, eu não tô nem recebo nada para fazer propaganda, gente. E aí eles Mas já está aqui vão nos meus passando, favoritos já, assim que puder. e eles vão comentando sobre espaços aí importantes, né, para os negros na cidade de São Paulo. A agência... o endereço, não sei se você tem, é importante que você repetir. O da Esperança Garcia é esperançagarcia.org, o nome do instituto. Agora, a agência que faz esses passeios sobre a história dos negros, sobre a cultura afro-brasileira de um modo geral, chama Blackbird. Inclusive, eles fizeram um passeio virtual agora, no aniversário exatamente. Isso eu vi também. E aí, mas a gente não vê as nossas estátuas, pelo menos aqui em São Paulo, tão bem cuidadas, né? Como a estátua da Aparecida Garcia, que está lá, assim, pelo menos na internet, está bem bonitinha. Bom, então a gente já tem um combinado. Então, Eula, vamos falar o português, claro, né? Nós vamos para Piauí assim que acabar a pandemia. Nós precisamos. Quem quiser ir com a gente está convidado para a gente conhecer, porque assim, eu me tornei fã dessa mulher. Então, assim, eu vou. Assim que acabar a pandemia, eu vou me organizar para conhecer o espaço, conhecer o Instituto e até mesmo, né? Porque o memorial é uma oportunidade muito grande para a gente. Sim, a gente já tinha combinado da Laundelina de Campos, né? Que é aqui próximo nosso, né? De Campinas. Eu já estou articulando, já descobriram o endereço do local dela. Assim também que passar essa questão da pandemia e a gente puder né? Se locomover, sair. E a Thaís está um pouquinho longe, está em Curitiba, mas aí ela vem. A gente combina direitinho para a gente conhecer esses espaços. Eu acho que tem que divulgar, sim, né? Porque são espaços de resistência e de luta da nossa comunidade, né? E a gente tem que se fazer conhecer, né? A gente não conhecia, não é? Eu não conhecia. Não. Eu confesso que eu não conhecia. A gente não conhecia. As referências que nos foi dada na escola sempre foi eurocêntrica, né? Nunca mostraram para nós conhecimentos do nosso povo ou da África. Parece que só existiu pensadores vindos da Europa. Não veio de outro lugar do mundo, não teve outra filosofia no mundo, só da Europa. Então, assim, é difícil mesmo, a gente fica sem referência. Na escola não nos mostram, né? A Bianca Santana tem outro livro, Quando Me Descobri Negra. Participei de uma roda essa semana, eu compartilhei com vocês, e é fantástico isso, né? 37 anos para eu me descobrir negra, só porque eu não tenho a cor da pele retinta. Isso é lá de lascar, né, gente? Isso não tá certo. Eu sou negra. Eu comentei com vocês que quando eu fui tirar o meu RG, né, atualizado, e lá não estava, né? Eu pedi para eles colocarem como, né, negra. A mulher queria brigar comigo e deixar porque ela falou que eu era clara. Não, você não é negra. Não, ela estava... Eu falei, como eu não sou, gente? Olha para mim. Ela falou, não, é só quando é mais escuro. Eu falei, gente... Ai, minha nossa. Isso, gente. E essa falta de respeito, né? De não aceitar, né, a sua subjetividade, não aceitar o que você escolhe ser, né? Ou é sempre o outro dizendo para você como que você tem que ser, né? E geralmente o branco, a branquitude, falando como que você tem que ser, como que tem que ser a sua história, como que tem que ser contada. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico em relação a isso, esses avanços que estão tendo em todas as camadas, né, em todas as mídias sociais, não tem volta, não tem volta. Meio que o povo preto cansou da invisibilidade e se saiu desse lugar e falou, chega, eu tenho história, eu tenho pensadores, eu tenho filósofos, eu tenho saberes, eu tenho crença, eu tenho religião, me respeita. Demonizaram tudo, né? Demonizaram tudo. Inteligentemente, demonizaram a religião e também a política, com esse ditado, religião e política não se discute, né?
como se não se discute? É onde que estão a definir, onde o povo, no geral, bota suas crenças e segue, tomam decisões a partir delas. Como que não se discute? Tem que se discutir sim, tem que se falar sim, tem que... E se respeita, né? Eu acho que essa é a maior de tudo, se respeita. Porque nós somos plurais, não somos iguais. A gente precisa respeitar as diferenças e construir em cima delas, né? Em construir. Tem que respeitar da Thaís, da Eula, da Beth e de qualquer indivíduo. O problema é respeitar, né? Porque diferença vai ter. Eu não sou obrigada a pensar como ninguém. Só que eu tenho que respeitar o posicionamento do outro. Então, quanto a essas questões... E não demonizar, né, gente? Exatamente. Que droga. Quando essas questões... Sim. Que droga isso. Chega, né? São saberes. Meu irmão, bebê, então, quanto a essa... Oi, Beth, pode falar de Verdade. Quanto a essas questões de não aceitação, é muito complicado, que é o que a gente sempre comenta nas nossas reuniões, e eu vou pontuar aqui agora. O povo preto está se levantando, mas é muito engraçado quando a gente lida com questões de inscrições, de cursos, enfim, que o povo preto, que é preto, que você está vendo que é preto, coloca que é pardo. Moreno. Na minha certidão de nascimento, está preto, não preto. Dos meus irmãos, não de todos, acho que 1 ou 2, nós somos em 5 filhos, então acho que 1 ou 2 está como pardo. E eu e mais outros 3 está como preto. E aí, quando eu fui trocar de identidade, também tem essa questão de, é pardo. Aí eu falei para a moça, isso em 2007, 2008, que eu troquei de identidade. Eu falei, não é pardo. A minha certidão está preto. Então, tu bota preto ou negro. Pardo, eu não reconheço. Aí um dia me falaram assim, numa situação atípica, mas você fala que você é negra, que você é preta, tá. Eu falo, não falo, eu sou. Mas você não pode falar, porque você não é tão preta assim. Eu falei, você conhece a minha mãe? Você conhece meu pai, meu avô? Ela não conhece, então é eu que conheço, é eu que sei a cor do meu povo. E assim, independente de a minha avó ser uma mulher branca, e eu ter meus tios brancos, meus tios pretos, eu cresci com a diversidade. Eu cresci. Só que em nenhum momento, quem era branco dizia que era branco. Falava, não, eu também sou preto, porque eu sou dessa família, então eu sou preto. Ainda que o cabelo fosse liso, que a pele fosse branca. Mas se você olhar bem, tem os traços do povo preto. Então eles faziam questão, eles tinham orgulho, a gente cresceu com esse orgulho, com esse poder se posicionar como pretos, como negros, independente de ser mais claro, os que eram mais claros. Mas nós não, nós crescemos, não, sou preta, sim, sou negra, assim. Então quando a gente aprontava, a mãe falava, neguinha, se eu te pegar. Então assim, não tinha problema, a gente sabia, era comigo mesmo, né? Mas a gente vê essa dificuldade das pessoas negras, pretas, cada um aí que se entenda como que é, porque tem essa problemática na rede aí que, preta é isso, preta é aquilo, preta é cor, ótimo, ok. Só não me chama de morena. Mas as pessoas não se conhecem, não se aceitam, não se entendem como. Esse livro que a Thaís está falando aí de quando eu me enxerguei negra, quando eu me conheci negra, eu penso que assim, é uma ótima pedida para que a gente entre nele quando a gente finalizar o Vozes Insurgentes, para que a gente trabalhe isso e leve para a rede essa discussão, esse ponto de vista. Porque eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade de se assumir negra. E eu já escutei muito assim, mas se eu colocar negra naquela ficha tal, eu fico para depois. Ok, mas eu não vou me negar. Eu posso até não ser chamada para entrevista, para o próximo passo, porque eu já estou me autoafirmando que eu sou o que sou e, graças a Deus, eu olho sem problema no espelho e sei quem eu sou. Mas, infelizmente, a gente tem esse se negar, esse lado do ir para a branquitude, né? Estrutural aí para poder ser aceito, para se encaixar.
Quando que, na verdade, tem outros fatores que vão além do que da sua aceitação no papel. Que aí tu bota lá, sou parda, ou sou morena. Aí quando tu chega lá, tu depende da leitura do outro para com a sua imagem. Então, às vezes, eu penso que algumas pessoas, com esse não se aceitar, esse não conhecer, esse não entender quem é de fato, e qual é a posição nessa vida de meu Deus, sofre mais. Ela aumenta o sofrimento dela, acho que aumenta, porque você já vai com a negativa. Não dá oportunidade do outro ter a negativa, que a gente sabe que às vezes é sucinto, mas ela vem devido à sua etnia, ó. Mas você mesmo já vai com essa negativa. Eu não, eu boto lá preto mesmo, se me chamar quer, não quer. Muitas vezes eu já trabalhei em determinado lugar, em determinada posição, aonde eu faço telefone, e a pessoa, nossa, que voz, nossa, não sei o que, não sei o que. No dia que ela teve a oportunidade de ver quem eu realmente era, porque o telefone é voz, não é cara, o tratamento foi... Então, assim, para você que se incomoda, mas essa sou eu. Pronto. Bom, vocês perceberam que aqui, assim, foi uma abertura. abertura. Porque quando a gente começa a falar, a gente não para mais, porque todo mundo acha que eu falo demais, meu irmão fala, você fala demais. Eu falei, você precisa entrar numa quarta-feira na nossa reunião para ver como funciona o grupo aqui. Vamos lá, vamos passar para a próxima, que é a Antonieta de Barros, que também, gente, eu virei fã também de todas, né? Por sinal. Antonieta de Barros, primeira mulher negra parlamentar, eleita deputada estadual em Santa Catarina em 1934. Professora e jornalista, diretora do jornal A Semana entre 1922 e 1927. Desculpem. Eu vou iniciar a reflexão com essa frase de uma crônica que ela escreveu para o jornal da época. Na verdade, eu não vou ler todo o parágrafo. Eu vou ler algumas frases para a gente instigar o pensamento da Antonieta de Barros. Antes de se conseguir meter as faculdades pensantes da mulher na forma em projeto, é preciso nulificar todo o trabalho feito. É preciso torná-la novamente ignorante. Conseguirão? Só depois disso será possível domesticá-la em edição nova. Então, no relato do bilhete dela, ela faz uma crítica justamente à questão da mulher dentro do sistema parlamentar, do sistema político, enfim, não é só na política, em todos os âmbitos, né? Que há uma busca incessante em se calar, em deixar a mulher sem espaço de fala, né? Então, ela fala que tem que deixar novamente ignorante, tirar as oportunidades delas, né? A gente vai conseguir retroceder nesse momento em que a mulher retorna a não ter o espaço de fala, né? Lembrando que em 1934 foi promulgada a nova Constituição, né? Foi instituído o voto secreto, voto obrigatório para maiores de 18 anos, e aí começou a ter o voto feminino, que antes não era permitido. Então, Antonieta de Barros, né? Ela era filha de escravos, né? E ela trabalhou na casa de Vidal Ramos, né? Que era o pai de Nereu Ramos, que era a vice-presidente do Senado. Então, ela teve realmente um ambiente que propiciou algumas oportunidades para ela, e ela conseguiu alcançar o parlamento, né? E se a gente pensar nessa situação, é em Santa Catarina. Quando eu olhei em Santa Catarina, por quê? Porque eu, na verdade, é um estado muito
difícil para a comunidade negra, né? Diríamos de passagem, até hoje. Tem muitos problemas que a gente vê na mídia, enfim. Isso tem uma característica. Ai, lá é outro país. São europeus, enfim. Imagine sair uma deputada estadual, gente, de lá em 1934. Imagine o que era essa mulher, né? Vamos lá, Thaís, Eula, Pérola, eu jogo para vocês. Guerreira, no mínimo. Então, falando de Santa Catarina, nós estamos falando de outra nação, né, gente? Porque lá só tem alemão, lá só tem... É europeu mesmo, né? Parece que é outro continente, mas enfim. Assim, é bem bacana o posicionamento dela dentro do livro, as coisas que ela coloca pra gente, né? E quando ela fala dessa questão da mulher, é uma verdade, que ela fala da evolução, né, da mulher, do posicionamento que a mulher se encontra, e que não dá mesmo para voltar atrás. Eu penso que é como a Thaís falou lá atrás, a gente está num ponto que não tem mais regresso. A gente tem que andar para frente mesmo, tem que se posicionar, e para a mulher tem mesmo essa dificuldade de ter os espaços, de ter escuta, de algumas profissões, ainda tem essa limitação. A política, a gente vê que ela realmente não é feminina, os maiores cargos aí é ocupada por homem mesmo, a mulher tem uma dificuldade, e assim, é tão intrínseco que fala, né? Acho que é a palavra correta, na sociedade, essa visão da mulher não política, né? Que realmente ela feriu o sistema de época, porque se fosse hoje, acho que o povo dava um PT nela também. Porque eu não sei, até mesmo a mulher não vota em mulher, imagina ela. Eu queria perguntar se alguém fez alguma pesquisa mais assim avançada, eu lá que tem esse lance de internet, eu lá pesquisadora. Olha, Antonieta sentido... de Barros. Oh, desculpa, continua, Thaís. Não, eu queria saber, assim, até porque nós sabemos, assim, de forma, né, até oral, de que aqui no Sul existe bastante colônias, né? Alemãs, polonesas, etc. Bastante colônias, até porque foi um projeto de branqueamento da população. Não esqueçamos disso. Um projeto político. Uhum. Caiu. Uhum. De novo. O que foi que aconteceu? Thaís caiu. Thaís caiu. Mas acho que ela escuta, enfim. Nossa, essa colocação da pesquisa é muito importante, hein? Justamente agora que ela vinha com uma coisa, um ponto importante para se pensar. Sim. Apareceu. Da Antonieta, na verdade, assim, um ponto que foi crucial na vida dela, na verdade, ela era filha de escravo, ela trabalhava na casa do político Vidal Ramos, e que era pai do Nereu Ramos, vice-presidente do Senado, e que 2 meses depois ele foi para a presidência. Então, assim, ela teve realmente algumas oportunidades, e talvez, assim, não oportunidades, eles viram quem ela era, na verdade. Na verdade, eles viram que ela era, eu acredito nisso, não sei vocês, que realmente ela tinha uma potência aí, e de política, de inteligência, né? Ela era diretora de jornal, era professora, enfim. É aquela situação, às vezes as pessoas não nos aceitam, eu não acredito que há uma aceitação, mas quando eles veem um perigo eminente, eles nos puxam. E eu acho que isso aconteceu com ela. Dá-se a oportunidade, mas quando você aparece demais, quando vê que você não é galinha e sim gavião, cortam a sua asa. Mas no ponto de vista dela, assim, realmente eu penso nisso também, Ana, que viram a potência que ela tinha, viram a força dela como mulher, ela tinha um posicionamento, um se colocar. Por isso que fizeram dela, e ela teve essa projeção de época, né? Mas a gente sabe que é atípico, né?
É uma situação atípica até hoje. Boa noite, Raíssa, que está acompanhando a gente. Boa noite, Odila, sua linda. Ai, que delícia ter você aqui. Roseli também, uma grande amiga, um beijo. E cadê a dona Thaís caiu. Thaís? Estou tentando achar ela aqui, ver o que está acontecendo. Ela pediu para eu lá fazer o parênteses das pesquisas, porque ela está tentando uma reconexão. Caso você pudesse dissertar a respeito aí, por favor. Então, a Antonieta me apareceu assim como um presente, porque eu estive em Florianópolis e bem no centro de Florianópolis tem um painel enorme com o rosto dela. E eu falei, gente, e bem escrito, bem embaixo, né? Que foi a primeira mulher negra, a primeira negra parlamentar, deputada de Santa Catarina. Eu falei, gente, como assim? Quem é essa mulher que eu nunca ouvi falar na minha vida, que deputada estadual saiu, né? Conseguiu vencer por Santa Catarina, inclusive é uma das minhas fotos de perfil. E ela realmente quebrou muitos paradigmas, né? Se a gente vê, ela tem, por exemplo, a foto dela, dando um Google aí, coisa simples, a gente vê a foto dela lá na Assembleia, ela é a única mulher, independente, além, né, não bastava só ser a única negra, é a única mulher no meio de todos aqueles homens. Então, ela conseguiu se formou como professora aí na escola normal lá em Santa Catarina, e um ano depois ela já conseguiu fundar uma escola, um curso particular. Não sei se era bem uma escola, mas ela, nesse curso particular, a intenção dela era trabalhar com questões relacionadas ao analfabetismo. Ela sempre falava que o mundo podia ser melhor por meio da educação, e que quando as pessoas eram analfabetas, quando as pessoas não tinham acesso, não eram letradas de um modo geral, elas perdiam muito do acesso, e isso impedia que as pessoas fossem pessoas. Então, o analfabetismo impede a gente de ser gente. Quando eu li isso, eu falei, gente, né? Uma mulher que teve essa postura em 1934, e a gente, com os índices de analfabetismo que a gente tem hoje no Brasil, então, opa, peraí, tem alguma coisa muito surpreendente aí nela. E ela sempre foi por essa vertente, né? O pouco que eu pesquisei dela, assim. Me parece que os catarinenses têm um apreço muito grande por ela. E aí entra naquela questão de quando a gente tem pluralidade, a gente cresce, né? Porque o meu fazer de um modo, o seu fazer de um modo, o fazer de uma outra cultura de um modo, a gente soma esses modos diferentes. A gente tem que se respeitar, porque se você não respeita, você não consegue, a gente não consegue se desenvolver como um todo. E aí eu vejo que os catarinenses, eles têm pelo menos com quem eu conversei lá, né, em Florianópolis, tem um apreço muito grande por ela, um respeito muito grande. Ela conseguiu muita coisa, né? Consegui, um ano depois de formada, já fazer esse curso, já tentar aí diminuir os índices de analfabetismo, que fosse só em Santa Catarina, mas se destacar como mulher, como negra, em um estado onde, não sei, me parece, acho que 3% da população só é de negros, vai muito além do só ter a oportunidade e, né, e agarrar a oportunidade ou de meritocracia, ela estava no lugar certo na hora certa. Não, com certeza ela passou por maus bocados e deu a volta por cima, né? Teve sucesso. Legal. Sim, ela teve que se fazer também, vejo dessa forma, Eula. Não é só a oportunidade. Você tem que se fazer, você tem que ser realmente multifunções, você tem que buscar mesmo para que você venda a credibilidade. Você simplesmente falar, fui apadrinhado por, e não fazer, você morre na praia. Como diz aquele ditado antigo, né? Morreu de sede, mas deitado na praia. É bem isso. Eu também acredito que ela deva ter, sim, passado por dificuldades, porque isso é latente até hoje, é real, né? Mas é um ganho, independente de o Estado inteiro reconhecê-la ou não, para nós, como mulheres negras, a partir de pesquisa e do conhecimento, é um ganho, sim,
ter essa pessoa, esse nome forte, e eu fico feliz de você te dar oportunidade de ir lá e ver com os seus olhos esse reconhecimento. E foi algo que também me Entende? chamou a Eu acho que é atenção. importante isso. Ainda que sejam só 3% da população negra, tem-se o reconhecimento de alguém que teve um peso na história daquele estado, né? Então, acho que é importante isso. Isso me chamou muito a Entendeu? atenção. Acho que é importante. Então, de novo, uma obra preservada, se a gente for ver, né, um estado com a população negra muito pequena, ínfima, se a gente pode dizer assim, mas que colocou lá, olha, tá vendo? E o slogan dela, quando ela foi candidata, vocês podem pesquisar na internet também, é muito interessante. Era alguma coisa como: a Antonieta é a mulher que representa a mulher catarinense, a força de Santa Catarina, porque ela é essa mulher forte, essa mulher determinada. Para vocês depois disso, da campanha Não é? dela. Eu achei demais isso. Que, tipo, reconhece. Assim, ela ficou como assim, o ícone da mulher mesmo. Exatamente. Ele falou assim, ela não foi pouca coisa, não. Ele falou, ela, na verdade, assim, embora seja um país de predominância, um estado de predominância branca, a campanha dela, ela ficou como se fosse a mulher. A mulher catarinense. A mulher catarinense. Ele falou Exatamente. Assim, apagou, ela conseguiu apagar daquele momento a branquitude, vamos dizer assim, e ela sumiu. Ele me mandou um link, eu vou passar para vocês. E ele achou interessante porque tem toda a sequência da campanha dela. Ele falou, a mulher era extremamente assim, ele falou, você não tem noção da grandiosidade que é Antonieta Barros. Ela falou, a dimensão que ela tomou dentro do Estado. Outro lugar pra gente ir, né, gente? Muito bonito. O Brasil é Ai, meu Deus do céu, como nós vamos ficar viajada. Falei, gente, a gente é linda, nós somos lindas, viajadas, soltas, inteligentes. Ai, como que nós tá viajada. Aí você quer comentar? Ai, é, né? Eu vou comentar a Kelly Pedro, uma amiga querida também, trabalhou comigo tanto tempo. Beijo, Kelly. Carvalho Tani. Obrigada minha irmã. pela sua presença. É sua irmã? Minha irmã. Minha irmã tem prima lá, tem várias. Carvalho a família Tani. tá aí. Mais uma irmã no grupo. Mais uma irmã. Nós vamos ficar com Mais uma irmã no grupo. Uhul. A família tá grande. Só a Patrícia que chega. Esses Patrícia. O meu irmão também, vocês não falaram beijo, ele seu irmão. Só os Patrícia. Então. Um beijo, irmão! Qual dos irmãos, Ana? Os dois? Não, só um. Só o Guto. Qual dos irmãos? Os dois, eu falei. O Guto, o bebê. Gutinho! Uhul! Não, eu só queria falar que eu acho legal, né, a gente trazer esses dados e enriquece, né? A gente também não fica com preconceito, né? Pré-julgamentos em falar de algumas situações. As pesquisas ajudam a gente a esclarecer, né? A ver com outro olhar e viés. Isso é muito legal. Eu sabia que a Eula tinha feito, que ela tinha comentado isso já. A doida do Google. Né? Isso enriquece muito. Enriquece muito o debate, a conversa, né? Não fica Nossa, eu acho que é isso. Fica mais palpável. Né? Sim, e é algo que a gente sempre comenta nas nossas discussões. A gente tem muitos colegas também, eu acho que isso é algo interessante de a gente comentar aqui. A gente tem muitos colegas para quem a gente acaba virando referência negra. Então, eu tenho muitos colegas que vêm me perguntar questões sobre os negros, sobre tudo relacionado aos negros. Eu sempre falo, a gente não é só isso, né? Os negros não são só falar sobre negro, sobre preconceito, sobre como você se sente, sobre racismo, sobre... É para além, né? Nós somos além disso. Então, nós temos aqui 4 mulheres que têm aí suas formações, que têm as suas carreiras profissionais, então, têm as suas famílias, né? Então, eu sempre comento, a gente é além disso, a gente não é só isso. Eu não me incomodo de esclarecer, de falar, olha, leia tal livro, olha, tem tal filme,
olha, então, em determinada situação eu me sinto assim, mas eu também não quero, o que a gente não quer também é ser sempre taxada como né, a Bíblia a Barça do racismo. Tem que falar sobre racismo, vou atrás da Eula. Eu falo, não, gente, espera lá. Né? Espera lá. E eu vou falar, uma outra coisa que cruza com a sua história, uma outra coisa que cruza com a sua história, com a história das meninas aqui, em alguma medida. Na verdade, acaba sendo 4 pilares, né? No meu caso, eu me descobri negra recentemente, então eu canso de falar isso para vocês. A história também do download está acontecendo desde então. Eu fui fazer uma relação dos livros que eu tenho, porque foram neles que eu me debrucei. Eu fui fazer uma relação dos livros que eu tenho lido, eu vi, poxa, que bacana. E assim, eu poderia ter feito isso com 14 anos, se eu tivesse tido alguma referência, se eu tivesse aberto os meus olhos por algum motivo, uma mãe, ou uma irmã, uma amiga que trouxesse para mim, uma professora na sala de aula. Foi incrível o debate que eu tive no SESI por causa disso. Os alunos eram 13, 14 anos. Poxa, se eu tivesse tido isso na sala de aula, né, discutido sobre isso em debate aberto, bacana, saudável, seria diferente. Hoje eu teria outra consciência, né? Então, assim, eu acho fundamental a gente, mesmo a Pérola Elizabeth tem uma história, sempre soube que foi negra, sempre soube dessa história dentro da casa dela. A Eula também sabe disso, a Ana também sabe disso. Eu sou aqui uma outra referência, que inclusive complementa aquilo que a Pérola estava dizendo. Tem muito negro aí que não se vê negro, e não vai se ver enquanto não tiver esse despertar interno. Foi tudo o tempo inteiro foi associado o negro ao ruim, ao não presta, ao demônio. Por que agora, e o branco ao que é bom, ao que é certo, ao que é a filosofia certa, o conhecimento certo, por que eu vou querer me associar a negro? É lógico que eu vou negar, é lógico que eu vou dizer não sou isso. Eu tenho medo de ser isso. É sofrível. Né? É sofrido, é dor. Mas a gente é para mais, é para além, é para mais. Então eu gosto de deixar isso evidente nas nossas conversas. Essa questão de, gente, de se Sim, mas falou, eu me lembro assim que eu me dei conta, realmente, gente, eu sou sincera com vocês, eu me dei conta que eu era negra, que eu não era tipo branca, ou era, sabe, que criança assim a gente não tem essa clareza do que acontece. Eu tinha 6 anos, né? Eu já contei, acho que até para a Beth essa história. Eu ia ter a festa junina e na escola era a festa, né, junina? E tinha a seleção das noivinhas. Tinha uma seleção de quem tinha que ser candidata. E aí tinha o sorteio. E a professora entrou, ela falou, quem quer ser noivinha? Gente, é nítido na minha cabeça. Eu levantei a mão, né? Aquela coisa, né? Aquela bagunça. E a minha, não é amiga, é sei lá o quê, que eu não sei colocar o que ela era, mas até agradeço ela, porque através dela... Melhor deixa. Melhor deixa. Ela me cutucou, ela fez assim pra mim, você não pode, mas falou baixinho. Aí eu falei, por que eu não posso? Porque eu, né, não sou nada escandalosa, né? Por que eu não posso? Ela falou, porque você... Ela olhou a professora olhando a gente. Porque você é... Ela ia falar preta. Mas ela falou, não, você é pobre, você não vai ter dinheiro. Eu abaixei minha mão e eu falei, realmente, eu sou pobre, eu não vou conseguir. Mas a professora, a tia Dini, estava atenta. Chamou meus pais, enfim, ela fez uma mobilização na escola e comunicou meus pais que eu ia ser noivinha sim. Colocaram meu nome no saco, só meu nome. Eu lembro que colocou o pátio, todas as turmas, foi o acontecimento. A noivinha e aí falou meu nome. Quando passou a festa, eu tenho uma foto até hoje, ela olhou para mim, ela baixou assim, olhando no meu olho, ela falou, você não vai esquecer disso. Nunca ninguém vai falar para você que você não pode. Olha que incrível, uma professora. Sim, e ela era uma Viu o papel? Ela morreu faz uns 10 anos, ela era de Santos e eu fui para lá. Que importância, né? Na época a gente chamava de tia, né? Enfim, mas eu lembro que ela até me chacoalhou assim, sabe? Você não vai deixar ninguém fazer isso com você. Mas isso foi E aí eu me dei conta, hoje eu vejo que faz sentido, sabe?
algumas coisas. E eu percebi que deu o start, sabe? Ops, vai ser diferente, não vai ser igual. Mas eu tive o privilégio de ter essa pessoa na hora exata. Sim, na hora certa, no lugar certo, para te dar o chacoalhão. Para dar o chacoalhão, tipo, Sensacional. acorda, porque você pode. Mas não é, a gente sabe que não acontece isso. Normal não é isso. É ou deixar passar, ou... Sim, na minha infância e no meu tempo de escola também, nós tivemos um bom aparato dos professores de época, mas é o que eu digo, eu trago de casa esse reconhecimento, porque né, esse trabalho de se aceitar, e você pode ser o que você quiser, enfim. Mas na escola, Thaís, realmente, na parte que a gente é educado, né, dentro da cultura aí, né, dos anos escolares, tem essa deficiência. Nos é ensinado que é ruim ser negro, que foi ruim, que só, né, veio da parte torta da humanidade, vamos pensar assim, porque é isso que é apregoado, é ensinado nas escolas, culturalmente falando. E eu fui bem monitorada por professores, mas a gente teve essa problemática também de as crianças negras, você fica de primeira série até a 8ª série na minha época, né, estudando e participando das festas, dos coletivos, onde as meninas negras da minha época, no meu grupo escolar lá, não eram tão poucas assim, mas não tinham vez, não tinham voz, não eram escolhidas para nada, porque a gente era sempre taxada, as meninas feias, não combina com isso, então assim, graças a Deus foi o trabalho de dentro de casa, que acho que me fez ser o que eu sou, e eu me posicionar, e eu sempre fui assim terrível, eu sempre fui, não, e não é, e bater boca, e participar de debate de qual que seja o tema, eu estava lá, que eu falava, você pode até não me querer como preta, mas na minha inteligência, na minha capacidade de entender e de lidar com algumas coisas, eu não deixava ninguém tirar essa minha oportunidade. E eu me lembro que quando eu cheguei no colegial, eu fiz um debate dentro de sala, e eu, assim, tenho paixão pelo direito também por causa disso. O meu professor era advogado, um advogado conceituado na cidade que eu moro, claro. A esposa também é advogada, delegada, enfim. E nós tivemos um debate onde a gente falava de escravos e tal, e a vida torta de Dom Pedro, e a questão do fim da escravatura, enfim. Aquela coisa de história, né? Onde o preto continuava torto, judiado, ferrado mesmo, desculpa a expressão. Mas eu era advogada do Dom Pedro. Aí eu falei, professor, eu participei do debate, a gente teve assim vários dias, né, nessa sequência, e eu defendi ele porque ele, abre e fecha aspas, era um apoiador da eliminação da escravatura dentro da tese que a gente defendia lá, e iam ser todos iguais, então eu defendi ele. Mas, infelizmente, é isso. A nossa história, os nossos instrutores educacionais, que nos tornam cabeças pensantes, tem um acervo muito retrógrado, e a história muito branca, muito torta. E quando fala do nosso povo, da nossa cultura, realmente vem sempre com essa vertente negativa. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas saindo dessa... Porque isso é uma coisa que judia das pessoas, dessa questão de não se entender como. Eu faço parte de que grupo? Eu faço parte de que povo? Para mim, gente é gente, independente de cor. Mas esse conhecimento, esse autoconhecimento e aceitação, realmente a gente passa por essas questões aonde você... Eu vejo que é uma vida, e eu falo que a todo dia é um aprendizado e um tentar passar por cima disso e fazer valer o aprendizado lá de casa. E eu vejo isso. Me entristece saber que as nossas crianças negras ainda passam por isso. E os pais, muitas vezes, têm a limitação da informação ou não aceitação ou entendimento do que eu sou. Então, eles também acabam faltando, né, com o filho nessa condição.
às vezes eu vejo e presenciei recentemente algumas crianças que passaram por algumas situações. É claro que quando você não é de dentro da casa, você não pode se posicionar e você não pode falar com propriedade, porque algumas coisas fazem parte da educação e depende da casa, né? Mas é em cima disso que a Ana está colocando, da situação vivida dela, assim como eu vivi no meu ano aí de escola, que a menina negra, ela não pode, porque ela não tem o cabelo liso, porque ela não tem a pele clara, porque ela não vai combinar com a noivinha, então a mulher preta não vira noiva um dia na vida, sabe? Umas coisas assim, que são entendimentos e posicionamento de fala que a gente tem hoje como adulto, mas que na época eram coisas que doíam muito, que quando a gente para pensar, você fala, nossa, eu já chorei por isso, ou porque eu escutei aquilo, mas que hoje eu sei que faz parte da força que eu tenho, né? Apesar de ter tido uma base em casa. Aí eu fico pensando em quem não teve. Quão difícil vai ser. Eu adoro, Thaís, quando tu fala nas nossas conversas. Eu me descobri, eu estou me descobrindo, eu estou pesquisando, eu quero, porque eu sou desse grupo, eu adoro, você não tem noção, assim. Se eu não falei em outro momento, eu estou falando. É muito bom, isso, é muito bom ver quando a pessoa sai disso, cara. Não, é verdade. Mas você é muito importante disso porque dá possibilidade para outras se verem. Porque, assim, para mim é claro que eu sou negra, para Eula também. Sim, é libertação. Mas você não. Você, assim, tem muitas que ainda permanecem nesse cárcere. E muita você gente pode se tornar essa representatividade, esse canal de... Sim. Nossa, mas é verdade. Parece que não, mas porque a gente não tem referências assim. Então, assim, uma fala sua, de uma pessoa que está escutando, pode chamar a atenção. Você fala, mas não é verdade? Não é nem de se reconhecer. Eu acho que é de se aceitar. Sim. O problema é a aceitação. Ela se vê em você. Sim. Certamente. Sim. Isso, na verdade, eu percebo que é uma realidade de muita gente. É muita gente. É uma realidade de muita gente. Não é só minha, não. A minha casa Bom, nós somos Brasil, né? Na minha casa é uma referência. Nós somos... A Elizabeth caiu. Somos em 4 e são 2 meninas mais claras e um menino e uma menina mais negros, assim, né? Da pele mais escura. Ainda não há um debate, ainda não conseguimos falar sobre, ainda não se conversa muito a respeito, né? Eu consigo falar com a minha irmã caçula sobre esse assunto da negritude, porque está muito associada a coisas ruins, né? Então, eu consigo falar com a minha irmã. Ela lê, ela debate, a gente discute tudo. Com os outros 2, não. Minha irmã, uma das minhas irmãs falou, não quero nem ler esse livro. Eu falei, nossa, você já leu? Eu apresentei para ela Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Ela falou, não me interessa por esse assunto, não quero ler. Então, tá, né? A gente vai fazer o quê? Vai fazer o quê? A gente debate com as amigas, a gente debate com outras pessoas, a gente debate. E ela tem a pele mais escura, assim, ela, né, bem negra, não tem como disfarçar, né? Esse é o problema do racismo velado, porque se ele é escancarado, a gente sabe que é aquilo. Quando ele é velado, ele fica maquiado, ele fica bonitinho, né? Fica difícil se lidar com uma coisa que ela tá no tom da brincadeira, ela tá no tom do eu gosto de você, mas eu tô culpado, às vezes. Tá quase que isso, né? Eu sou feia e que realmente eu não tenho capacidade. Eu nem do subjugar, de inverter o papel ainda, se sentir mal, né? Parece que há alguma coisa de errado com a gente. Eu tive uma fase assim, que parecia que tinha alguma coisa de errado comigo. Não, na verdade, acho que, assim, se tratando de mulher, todas temos, né? Acho que quando coloca a questão da raça, aí dá um peso na tinta, né? Dá uma sobrecarregada. Eu acho que dá um... Mas é isso, é legal porque nós somos só em 4, né? Nesse momento, né? Mais gente vindo, fica aqui o convite, né?
sejam bem-vindas, quem quiser participar, venha. Na verdade, acaba também sendo um lugar de acolhimento para dores, né? Não só a leitura do livro, mas um acolhimento para dores. E essa questão da gente não sermos iguais, sermos plurais, ainda dentro da comunidade negra. E é bom respeitarmos, né? E é legal que tenha outras vivências, outras histórias, porque pode ser que a gente não saiba e a gente vai aprender com elas, né? É legal que venha, né? Outras histórias de outras mulheres e vai ser muito bacana, vai ser legal. Acho que a gente fechou, a gente vai seguir mais um pouco. Como é que é? É isso que eu ia falar. Nós já estamos a 1h25 aí. Passamos até do tempinho, né? Então a gente vai encerrar por aqui, mas fica o convite para todos que estão nos escutando e depois vão escutar, porque, na verdade, eu vou colocar no meu canal do YouTube. Então, fica o convite para participar do nosso grupo. Como a Thaís falou, comentou, além da proposta ser de refletir sobre essas mulheres incríveis que nos apresentam, e ainda a gente não está nem na metade do livro, então está em tempo de quem quiser entrar, participar conosco. É um momento que a gente usa também para se fortalecer, para acolher umas às outras, né? Para a gente sentir as dores uma das outras, para se fortalecer. É muito importante o momento que a gente passa. Então, quem quiser participar conosco, me procura no meu perfil, lá no Messenger, pode ser, Ana Cristina Carlos ou Prof. Ana Cristina. Manda uma mensagem, a gente se comunica e nós inserimos vocês no nosso grupo do WhatsApp. Ok? E toda quarta-feira a gente se reúne pela plataforma Meet, tá? Então, esse aqui foi um pouco uma pincelada do momento que a gente tem e que é super gostoso. Então, eu fico aqui, me despeço de vocês, né? Um forte abraço. Eu quero agradecer a presença de quem esteve presente. A Kelly, ela está falando que foi muito bom escutar os nossos relatos e que ela está refletindo muito sobre isso. Enfim, cada pessoa que participou, que curtiu, e fica a dica que vai estar no nosso canal, no meu canal do YouTube, para quem não conseguiu pegar a live e a nossa reunião na íntegra. Vocês querem se despedir, meninas? Eu já vou me despedir. Beijos. Obrigada, beijo. Tchau, obrigada. A Eula ficou inteira, não desmaiou. A Eula não desmaiou, gente. Não desmaiei. Eba, eu que caí 2 vezes, a pérola caiu, você não. A Maju vai ficar... Nossa! Vai ficar até com inveja de Eula. Aqui, ó. Beijo, boa noite. Tchau, beijo, boa noite. Esperamos vocês no grupo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Beijo, gente. Foi um prazer mais uma vez.